Vamos embora. Salve, salve, minha gente linda e abençoada. Estamos de volta com mais um episódio do Falando Sério Podcast, conhecendo pessoas e suas histórias. E hoje eu estou aqui com dois grandes amigos, dois homens de Deus, que vai compartilhar aqui momentos maravilhosos, né? Vamos contar histórias, vamos falar o que Deus está fazendo aqui no continente europeu. Eu já quero, sem mais delongas, aqui apresentar, né, esses dois homens de Deus, dois pastores abençoados aqui. Pastor, vou apresentar, vou começar pelos mais velhos, né? Rapaz, Silvio Nunes, pastor, como é que você tá? Tudo bem? rapaz, graças a Deus, tudo bem. Maravilha, Meu que honra viu, nobre receber aqui. Viu? presbítero Norivaldo. É um prazer Você estar viu, você aqui. viu como ele me chamou aí, o É pastor Norivaldo, Hércules? é Norivaldo. Mas esse eu falo, a semana eu É, tive oportunidade na igreja e o jovem que estava dirigindo o culto ele falou um nome lá diferente. Eu falei, fica tranquilo, meu irmão. Para falar meu nome é mesmo que falar em línguas. é Mo, né? Morivaldo. Morivaldo. Um prazer imenso estar aqui, né, fazendo parte desse podcast aqui. E gostei muito aqui do ambiente. Eu que agradeço por vocês virem, né, disponibilizar o tempo de vir aqui partilhar com a gente. E tá aqui o dirigente da igreja, ADEF, Arruda dos Vinhos. É o superintendente. Rapaz, abençoado. Eu tive lá na inauguração, tive lá. Bênção de Deus. Como é que tá a Arruda dos Vinhos, meu pastor? Benção, olha, Pastor Hércules. Primeiramente, Deus abençoe meu querido presbítero Morivaldo e todos vocês aqui do Falando Sério Podcast. É uma honra, né, um privilégio estar aqui reunido com todos vocês. E eu sei que vai ser um tempo agradável. A Arruda dos Vinhos, estamos ali num grande desafio para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendendo também, né? Não somente ensinando, mas aprendendo com cada vida que Deus tem colocado ali no nosso caminho. Isso é bom, né? É bom a gente colocar na posição de aprender, porque a cada dia a gente aprende, né? Quando a gente sabe de tudo, aí já não importa mais viver aqui. Então é melhor a gente estar cada dia aprendendo, não é isso, pastor? É verdade. E falar em aprender, gente, hoje, claro que vamos bater um papo aqui, o pastor já está com um instrumento abençoado aqui para fazer um louvor com a gente. Ele é cantor, é compositor, pastor Silvio Nunes, bênção de Deus. E ele também tem um grande trabalho também com as igrejas ADEFs aqui na Europa. São 54 congregações e a grande maioria, não todas, né, pastor? Mas a grande maioria o senhor esteve por lá instalando sonorização. E no programa hoje a gente vai ter também um ensinamento e um convite especial para o pessoal da ADEF e também outros jovens que queiram também aprender. Eu creio que o pastor vai abrir também para eles poderem participar do workshop para você aprender como mixar o som, como, né, estar ali na mesa operando o som da sua igreja, para você jovem que quer ajudar no Ministério do Som. Isso vai ser bênção, a gente vai falar disso também. Mas claro, aqui você sabe como que é, né? Pessoal, ô Morivaldo, qual é o tema? O tema é o convidado. Então, o convidado não vai vir aqui apenas com um tema para falar só sobre isso. Isso é bom, isso é importante para o crescimento da igreja, para um jovem se integrar também. Nem só os jovens também, um jovem de 80 anos que quer fazer algo na igreja, quer aprender também a usar aí, a mesa de som e ajudar no ministério, isso é bênção de Deus. Mas, claro, a gente vai louvar o Senhor, vai falar de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, e para mim é um privilégio compartilhar desse tempo aqui com vocês, tá bom? Então, ô pastor, já que o senhor está com o violão na mão aí, o senhor que é compositor, o senhor tem uma composição nova aí para apresentar para a gente? Vamos lá. Rapaz, eu tenho bastante composições, graças a Deus, minha e Imagino. tem alguns do meu tio. Minha família é família de músicos, né? Meu avô tocava acordeon. Quem me ensinou a tocar as primeiras notas no violão foi meu tio. O senhor é de que estado do Brasil? Eu sou lá de Minas Gerais, Belo Horizonte. Eita, eu costumo falar aqui, pastor, que em Portugal tem mais mineiro do que português. Tem. Olha, é muito mineiro que tem aqui, viu? Você quer saber se a pessoa é mineira ou não? Sabe que é só você carregar um queijo. Se você carregar um queijo, você vai descobrir se ele é mineiro ou não. Com queijo ou rapadura, né? Qual o segredo? A rapadura também em Minas Gerais, achava que a rapadura era mais pro Nordeste. Não, eu cresci comendo rapadura com farinha, viu, pastor? A rapadura também lá rapadura no interior de Minas, no interior da Bahia também faz sucesso. Você é de onde? Itaim, Bahia. Sério? Baiano, então somos Baiano. nós. Interior. Itaim. Itaim fica pro sul, né? Extremo sul. Porque, para quem não sabe, a Bahia é um continente, não vou nem dizer que é um país, não. A Bahia é um continente, né? Que é gigante, né? A Bahia. Itaim. Fica pra... Divisa com Minas. Divisa com Minas Gerais. Uma vez eu saí de São Paulo até a Bahia, então eu passei um dia inteiro dentro de Minas Gerais. Mais um dia inteiro para chegar em Salvador. Minas Gerais é muito grande, né? Grande demais. Minas Gerais, a Bahia. Meu querido Morivaldo, eu era cantor do mundo.
E eu já cheguei a gravar, chegamos a gravar 2 CDs e tinha uma dupla sertaneja, nós cantávamos música sertaneja. A gente gostava de... Nós abrimos show já para os irmãos de Chitãozinho e Chororó. O Leandro e Leonardo, quando estava conversando, né, vários cantores, por exemplo, nós abrimos show para Rio Negro e Solimões. Tinha uma dupla chamada Davi e Silvinho. E essa dupla, ela cresceu com música própria. Uhum. E nós tivemos empresário e nós conseguimos fazer vários eventos entre políticas e aniversários de rádio, por exemplo. Era o que a gente mais fazia, aniversário de rádio. Mas o Davi era seu irmão? Não, o Davi era um amigo que eu conhecia, era um pedreiro, que ele é mais ou menos aí, deve ser aí uns 10 anos mais velho que eu, creio eu. Hoje ele mora nos Estados Unidos. Mas era um estilo de sertanejo raiz? Sertanejo raiz mesmo. Músicas autorais. A gente começou tocando seresta na noite, assim, na roça, no meio da roça. E o pessoal, ele gostou muito da gente, dessa dupla e tal, e ele falou, por que vocês não investem e tal? Aí começou ali a dupla, começou lá no meio do mato. E do meio do mato a gente foi para a cidade grande, um convite de um casamento. A gente não conhecia Belo Horizonte, a gente é do interior de Minas Gerais. Interior. Uma cidade chamada Virginópolis. Onde existe a maior escadaria de igreja do mundo. Acho que Minas Gerais tem muitas essas cidades que terminam com Ópolis, Nópolis, né? Divinópolis. Divinópolis, eu lembro disso. Tem Justinópolis, Divinópolis, Sabinópolis. Cheio de Nópolis. É Nópolis, né? Então, começou essa dupla e ao longo dos anos nós fizemos grandes trabalhos. Depois a dupla acabou. Foi quando eu vim para Portugal. Olha, e tem quanto tempo que o senhor está aqui em Portugal? Agora, no mês 6, agora faz 25 anos. 25 anos. Sim, que o senhor se converteu aqui em Portugal? Aqui em Portugal. Foi aqui em Portugal, então, que teve essa mudança. Essa mudança, quando eu recebi o chamado de Deus, foi aqui em Portugal, e aonde eu obedeci, né? Porque o chamado foi várias vezes. A voz do Espírito Santo e Deus mandando os profetas me avisar, os mensageiros, né? Mas eu sempre era desobediente, porque, na verdade, o inimigo ele tapava meus ouvidos para eu não ouvir a palavra. Então, e depois aí, eu creio que depois de 10 anos que eu estava aqui, mais ou menos, 9, 10 anos, creio eu, foi quando meus ouvidos se abriram para ouvir Jesus, para ouvir o Espírito Santo. Mas quando o senhor chegou aqui, pastor, o senhor continuou ainda na vida artística, na música? Eu trabalhei muito aqui com música. Eu trabalhava e à noite eu tocava à noite. Eu tocava aos fins de semana. Eu tinha um repertório de música para 4 horas de música sem repetir. Eu tocava em churrascaria, tocava em casamento. Aqui eu tive empresários. Eu tinha uma empresária, uma rede, era Forever Produções. E essa empresa ela trabalhava com vários artistas, inclusive hoje o grupo Calema. Que hoje fala nesse grupo Calema, que é grande aqui. Nós já trabalhamos juntos. Produções de eventos. Já trabalhei também com... agora vou tentar lembrar os nomes. Agora é difícil que o Espírito Santo já limpou um bocado. Mas com pessoas famosas aqui. Nós já trabalhamos juntos aqui. Imagino. Pegando aqui no verão, fazendo show no Alentejo, de uma cidade, você sabe que as cidades aqui são uma perto da outra. Sim. Então a gente saía de um palco e ia para outro numa noite só. No fim de semana, com essa empresa. E eu cheguei a ganhar muito dinheiro com música aqui. Imagino. Ganhava, porque tinha meu salário, que eu tinha que descontar. Mas o senhor citou uma coisa aí, que era mais no verão. Aí quando chegava o inverno... No inverno tinha as discotecas, né? As discotecas no inverno, ela aqui em Portugal, na Europa, no inverno a discoteca, no inverno trabalha mais do que no verão. Porque no verão o pessoal vai pra rua. E há muitas festas na rua. E olha aqui onde Deus veio me buscar, né? Deus me tirou de lá e disse para mim, chega, meu filho. Chega de você trabalhar para o inimigo. Chega, sua carreira agora é outra. Até apesar de que claro, aqui era um trabalho. Continuou, mas agora vai servir agora a mim, ao dono do o entendimento, meu querido Morivaldo, pastor Hércules, é que é o seguinte, toda a vida eu colocava como uma arte, como uma profissão, e eu respeito muito o músico. Eu estudei música, estudei instrumentos, só que eu não queria aplicar para Deus. Eu queria aplicar para mim mesmo. Então, Deus me deu tempo, né, de usar esse dom que Ele me deu para fazer a minha vontade, e eu fazia a minha vontade, fiz minha vontade, fiz a vontade dos outros,
chegou no tempo que eu entendi que eu tinha que fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é melhor do que a minha. E a Bíblia diz, né, que ela é boa, perfeita e agradável. E agradável. Quando eu entendi que a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável, abriu, é como se fosse acender uma lâmpada em mim. E acender uma lâmpada, e essa luz, ela me transformou completamente. A minha visão abriu, meu campo visual, os meus ouvidos se abriram. E eu pensei, e agora, o que eu faço? Morivaldo, que eu tinha aí 4 horas de repertório de músicas do mundo, todo tipo de música que você imaginar do mundo. E quando eu estava em MPB, música nordestina, forró... Tem que falar nas suas autorais também. Eu tinha minhas músicas do mundo também, que era do CD, que tinha que cantar muito, que cantava na rádio. E eu falei com o Espírito Santo assim, como que eu vou conseguir largar isso, tirar isso da minha mente? Porque quando eu conheci Jesus, eu entrei para conhecer Jesus. Jesus estendeu as mãos deles para mim, mas eu também caí. Teve, então, uma queda. Fraquejou no início do percurso aí. Sim. Porque o cair é do homem, mas quem levanta é Deus. Verdade. Não é verdade? Então, o que acontece? Quando Jesus me deu uma nova chance, o Espírito Santo, o que ele fez? Ele limpou a minha mente de tal forma que eu fiquei assim, admirado, pastor Hercules. Porque a minha mente era cheia das coisas do mundo, de músicas. Imagina você ter 4 horas de repertório na sua mente. Meu Deus, o HD estava pesado aí. Tava. O HD estava bem pesado. Você queria uma música do mundo ali, você fala, música tal. Já estava lá. Era um computador cheio, o disco estava cheio, né? A memória estava cheia de música do mundo. E, de repente, eu pedi o Espírito Santo, mas eu quero voltar, sim. Eu quero voltar, e agora eu vou voltar diferente, mas eu te peço, eu gostaria de pedir algo. Eu não pedi carro, não pedi prata nem ouro. Eu pedi ao Espírito Santo que ele me limpasse, me lavasse, me purificasse a minha mente. Uhum. Porque se ele não limpasse a minha mente, como que eu ia fazer o trabalho, a obra dele, né? Não tinha como eu fazer a obra dele. Porque você sabe muito bem que uma pessoa que está no mundo, ele não pode ir fazer a obra de Deus com as coisas do mundo. Ele tem que ser exemplo. Verdade. E quando o Espírito Santo ele me deu, né, ele resolveu me usar, aí ele limpou a minha mente, que apagou. Apagou tudo, até as músicas caipira raiz lá do meio do mato, que é aquelas, né, que fala da terra, que fala das árvores, dos pássaros, que é uma música raiz que a gente fala, Minas Gerais. Não tem, música. Paulo, ele diz nas suas cartas, ele diz assim: tudo que for de Deus, que é louvável, você faz análise se é de Deus. Se for, você é louvável a Deus. Então não está proibindo nada de você ouvir uma música caipira, uma música que fala de amor. E temos que ter muito cuidado. Às vezes, coisas que é de Deus a gente está entregando para o inimigo, né? Exatamente. E a igreja falhou muito nisso durante século. Tipo, entregou a televisão para o inimigo. A televisão é do inimigo. A praia é do inimigo. E tudo que criou foi Deus. E foi para a gente usar como instrumento para alcançar outras vidas, tipo a internet. Como é que você tem usado? Né? Claro que lá na internet também tem coisas que o inimigo usa. E há realmente muitos que entregou, não, isso é coisa do inimigo, não usa, o inimigo vai lá e toma posse. E usa. Né? E aí usa e vai lá usar dentro da tua casa com teus filhos e educar e doutrinar os teus filhos. Então, é para você usar com sabedoria para que venha honrar o nome do Senhor. Então, não entrega as coisas de Deus para o inimigo, não, que o inimigo não tem nada aqui. Né? Se a gente demarcar aquilo que Deus nos deu como autoridade para usufruir, que a gente possa usufruir. Então, tem músicas que realmente tem pessoas que não foram na igreja, mas que exaltam a natureza e o nome de Deus. Sim, né? Tá adorar a Deus do mesmo jeito. Verdade. Mas falando sobre isso aí, né, que limpou o seu HD, sim. Você voltou para o zero e continua agora uma nova história, mas compondo para servir ao Senhor. E eu vejo que o senhor tem uma mente, né, brilhante, porque a gente estava já umas 2 vezes que eu vejo um evento, ou então o pastor tem o tema do ano, de repente o senhor já aparece já com uma canção com a música daquele tema. Como que é isso? O que acontece, meu querido Morivaldo? Tem outros pastores, outros obreiros da casa do Senhor que eles já ficam me impulsionando, né? Eles falam assim, então como é que vai sair quando a música já do tema, já fez, tal... E eu falei assim, eu estou orando,
Porque eu não faço de qualquer maneira. Lá pro mundo, você pode fazer de qualquer maneira, e o mundo não faz de qualquer maneira. Lá o mundo você pode improvisar, né? Pra Sim. Deus, não. Não, mas é interessante que o mundo lá o mundo fora... ele investe pesado para fazer Sim. ali, né? Eles não fazem a perfeição, mas eles buscam a perfeição. Para fazer. Então, o que acontece? O mundo, ele se prepara, ele estuda para fazer na perfeição para o mundo. E eu, que sou de Deus, não vou fazer na perfeição para Deus. Eu vou orar primeiro, vou estudar e vou ver se é isso mesmo que o Espírito Santo quer que eu faça. Então, eu vou orar e vou pedir qual é a melodia. Olha aí. Porque a letra já está lá, é a Bíblia. Né? Então, por exemplo, eu fiz, olha... A Bíblia é inspirada, inerrante, infalível, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Então, quando eu fui fazer esse tema, já fiz outros, eu fiquei orando e fiquei falando com o Espírito Santo. Será este ritmo mesmo? Não vou estar fazendo aquilo que o Espírito Santo não quer? Eu falei, não, meu filho. É isso aí. Alegria na casa do Senhor, traz alegria. Tem muita gente triste. Verdade. Não vai cantar tristeza, porque o ritmo manda muito. Verdade. A melodia manda muito. Então, se o Espírito Santo te deu conhecimento, te deu sabedoria, você tem que saber usar na hora certa. É lógico que tem outros ritmos que a gente usa, né? Não para fazer a pessoa se emocionar, não para emoção. Se conscientizar. Né? Exatamente, essa palavra é a palavra certa. E o pastor Hércules, ele falou que é o superintendente e o senhor congrega lá junto, então, Sim. com o pastor Hércules. Então, Sim. meu pastor, é a primeira vez que o senhor dirige uma igreja? Como que é esse chamado ministerial aqui na Europa? Bem, é a primeira vez, está sendo uma experiência extraordinária da parte de Deus. Eu sempre ouvia promessas, já desde criança, desde o interior da Bahia. Sempre vinha uma palavra profética sobre a minha vida, só que eu nunca agarrei. É tão interessante que no interior minha mãe sempre ela foi evangélica, os desejos dela, a gente saía das casinhas pequenas, tinha que vir no lombo de animais, para aquela congregaçãozinha raiz mesmo. E na minha infância, aos 5, 6 anos, eu chegava na porta, eu não conseguia entrar. Um espírito maligno mesmo, eu começava a ver, né, em pessoas, na altura eu não entendia o que era e vinha sempre uma palavra profética, que Deus tinha algo grande na minha vida. Então, Deus me enviou aqui para Portugal, estou há 8 anos na DEF e o ano passado Deus nos agraciou, né, com essa experiência de estar ali pastoreando uma igreja, então tem sido Olha aí, que benção. Maravilha, né? Uma maravilha de Deus. Experiência, né? Uma experiência. É assim que Deus faz, tá vendo? Você nem pensava, nem se posicionava, não imaginava. De repente, as orações da tua mãe, as orações da tua família. Foi uma... sei lá, criança que ia, não sentia bem nem nada, mas já tinha o chamado. Já tinha o chamado. É bênção de Alguém Deus. orou por nós, né? Alguém clamou, sim. Alguém intercedeu pela nossa vida, né? Verdade. Eu sempre lembro, na minha família teve poucos crentes, mas eu tive uma tia que hoje descansa no Senhor, tia Margarida, a gente chamava de tia Ninha, que ela falava para mim, eu ainda adolescente ali, ela falava, você vai ser pastor, dava risada. Eu falei, você tá brincando. E ainda mais que ela era da Assembleia de Deus, e eu digo, essa igreja só tem velho aí, eu vou para essa igreja fazer o que? Eu ia para lá e o pessoal no mistério, Meu irmão Morivaldo dizia. E só depois de muitos anos, eu me converti com 27 anos. Então, agora eu vou fazer 20 anos que eu me converti. Olha então, que maravilha. Passou tempo. Infelizmente, a minha tia não acompanhou a minha conversão, mas é fruto das orações dela que hoje eu estou aos pés do Senhor. Então, é algo maravilhoso, né, viver isso. Você tocou num assunto aí que me chamou a atenção. Eu recebi uma profecia quando eu tinha 18 anos, 17 anos de idade, por aí. Uma senhora, ela era mãe de um compositor chamado Anísio Maia. E eu tocava violão e tudo. E um dia ela me parou e falou comigo assim, olha, Deus manda te dizer, esse dom que eu te dei, esse talento que eu te dei, não é para você tocar para as pessoas beberem cachaça, para encher a cara na cachaça, para separar casais, porque a música, se você não souber usar, ela faz isso. A grande maioria das músicas hoje, né, as letras é isso. Né? As pessoas vivem uma vida depressiva, falar de traição, essas coisas todas. Então, Na minha época era assim, cantava música para a pessoa beber, para a pessoa se embriagar. Vamos tomar uma cachaça ali, a melodia era isso, a letra é isso aí. Daí para pior.
Então, eu recebi essa profecia e depois Deus me deu uma grande oportunidade. Quando eu estava nos Estados Unidos com o meu amigo Anísio Maia, ele já estava morando nos Estados Unidos, eu fui lá fazer uma visita e levar uma palavra, que Deus me enviou para levar uma palavra. E lá eu pude fazer uma videochamada com a Dona Joaninha, a mãe dele. E aí o Espírito Santo me buscou ali junto com ela. Olha. E eu falei, Dona Joaninha, a senhora lembra daquela altura que a senhora me disse, a senhora me entregou uma palavra? Olha, aconteceu, hein? Já tem bastante anos que eu estou servindo a Cristo. Então ela chorou. E aí me fez meditar muito na palavra. Para a gente nunca desistir quando o Espírito Santo te impulsionar a entregar uma palavra para alguém. Verdade. Porque você só é o mensageiro. Mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Verdade. Ela nunca, se calhar, ela entregou a profecia. Deus mandou ela entregar, ela entregou. Mas talvez ela nem contava com o resultado. A gente não precisa de contar com o resultado. A gente só precisa de fazer. É porque porque resultado quem vai trazer o ser humano é imediatista, né? Ele quer rápido. Jogar semente, já quer ver brotar, mas não. A palavra é a semente. É um processo. Né? E aquela semente ali, ela vai ficar escondida para depois nascer, né? Vir primeiro a árvore, para depois vir os frutos. Morivaldo, porque é o seguinte, o resultado não é a gente que traz o resultado, faz o resultado. O resultado quem dá é o Espírito Santo. Então é ele. Você tem que ser só obediente a ele. E deixa o resultado com ele, que ele vai trazer o resultado. Né? E mesmo se ele não trouxer o resultado para aquilo que você entregou, descanse o coração. Você fez o que ele te pediu para fazer. Então é maravilhoso servir Jesus. Eu aprendi a amar a Deus e cumprir o mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas. Depois que eu coloquei essa palavra dentro do meu coração e tento cumprir, né? Porque nós somos falhos. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Você está cumprindo os mandamentos, os 10 mandamentos de Deus que Jesus resumiu em 2 só. Amar a Deus e amar a seu irmão como a si mesmo, né? E é muito bom servir a Deus. Depois que eu descobri o quanto é agradável servir a Deus, porque outra hora eu servia o mundo lá fora, servia o adversário. E o que a gente vê acontecer hoje, pastor, de muitas coisas abomináveis que a gente vê hoje é a falta de amor. Estamos vivendo agora um tempo de guerra. Você vê nações aí agora começando contra os outros e acaba vidas inocentes né, partindo. E a gente fica assim. Igual o pastor Eros, eu conheci ele, nós nos conhecemos em outra denominação, né? E eu via ele sempre um grande homem de Deus, e via o tanto que ele era importante, mas também via que eles não davam a devida importância para ele. E eu via ele uma pessoa sempre ali, o nível mais à frente. Só que em muitos lugares as pessoas não deixam você prosperar. Mas é aquela coisa da palavra, o amor. Porque não tem amor, né? Não tem amor. É que se você tem amor... Quando você tem amor, você cuida, quer ver a pessoa, dá valor, né? Porque a minha alegria é ver ele crescendo. Quanto ele mais cresce, mais feliz eu fico. É aquela questão da palavra, né? Alegrar-vos com os que se alegram. Então, se eu posso deixar o meu irmão estar feliz, se posicionar bem, estar alegre, eu vou me alegrar junto com ele. Mas nem todos têm esse pensamento, nem todos têm esse posicionamento. Eu creio que o nosso entendimento, quando nós falamos de amor, é algo também que o nosso presidente fala muito sobre a gratidão. Como o pastor Silvio Nunes falou, mas ele errou aí, que eu conheci ele na discoteca cantando. Meu Deus, então já eu queria te perguntar se você também, você falou que tem 8 anos aqui, você veio se converter aqui em Portugal? Como foi? Em Portugal, eu cheguei em 2005. Vai fazer 21 anos em Portugal. Tá. Aí só que eu me converti aqui. Tem 8 anos que você se converteu. Vamos dizer, 8 anos que eu sou crente. Né? Que você realmente se posicionou. Que eu posicionei. Mas já estou no evangelho há 18 anos. Há 18 anos. Só que eu passei 10 anos um processo... Tempo de Deus, né, na minha vida. Porque, como nós sabemos, Deus, ele é o que é o dono de todas as coisas. Mas fica a gratidão, como o pastor Silvio Nunes falou. O ministério ADEF serviu para impulsionar a chamada, né, que Deus tinha e tem para minha vida. Só que eu também, né, pastor Silvio Nunes, nós também temos que agradecer a Deus pelas pessoas que tiveram no nosso caminho. Porque posso até falar, pastor Marcelo é um homem que eu vou levar sempre com gratidão e honra, Morivaldo, na minha vida.
Eu creio que ele nem saiba disso, que eu ainda tenho essa gratidão por ele, vai ficar sabendo agora. Porque eu cheguei na igreja, um homem complicado, um jovem complicado. Nessa época eu não era DF ainda. Não era DF. Era eu e ele, nós éramos ovelhas do pastor Marcelo. O Marcelo... Aí, ele que começou o trabalho. Ele começou o trabalho. Já de outro ministério. Mas eu creio que ele pegou o grosso. Porque uma pessoa... Pegou a gente cru, né? Uma pessoa rebelde, pessoa desobediente, pessoa complicada, entendeu? Quando eu aceitei a Cristo, eu usava moicano, eu usava brinco, tava no mundo ainda, e eu aceitei a Cristo. Ele falou só assim: filho, eu não vou te pedir para você tirar nada. Era uma ovelha, chegou lá cheia dos espinhos. Cheia dos espinhos. E ele só falou assim: olha, o Espírito Santo de Deus vai te incomodar. Você não está apto para o altar, mas eu quero você trabalhando do meu lado. E isso eu fui começando a desenvolver na altura. E teve um dia que eu acordei e olhei e falei assim: não é essa figura que eu quero para minha vida. E a pouco o Espírito Santo foi ali, foi limpando, foi trabalhando. Então é o trabalhar o agir de Deus, porque outra hora, meu irmão, outra hora pensa num camarada complicado E agora tá aí compartilhando das bênçãos que Deus fez na tua vida, levando para outras pessoas, recebendo pessoas milagres ali. Que ele recebeu, né? Tem milagres aí que é maravilhas, né? Milagres não, maravilhas. Mas você tá vivendo hoje o que diz aqui o livro do pastor Abraham Hopes, né? Aqui, ó. Uma vida de decisões. Você decidiu, então, se entregar e deixar Deus dirigir a tua vida, e hoje você vive uma vida plena com Deus. Isso é bom. É verdade. Bênção de Deus. Vamos voltar aqui o pastor Silvio Nunes. Pastor, sei que você hoje tem uma missão, tem um convite especial aqui aos membros da Igreja DEF, né, para participar de um grande workshop. A gente vai falar disso já, em detalhes desse evento, o dia, como que vai ser, qual a carência, né, que as igrejas têm também de pessoas disponíveis para ajudar nesse sentido. Os pastores também, a conscientizar os pastores a investir, né, investir também em equipamentos de qualidade. Isso é muito bom. Não é só apenas o equipamento humano, mas também o equipamento de qualidade para isso. Então o pastor vai falar já sobre isso aí. Mas antes eu queria que o senhor cantasse mais uma das suas composições aí pra gente. A gente, meu rapaz, o pastor Hércules, ele tocou num assunto aqui que eu gostaria de... O princípio de honra. O princípio de honra. Nós aprendemos com o nosso pastor presidente, Abraham Robson Ferreira, sobre os princípios de honra. E eu anotei aqui algo que eu gostaria de dizer, porque o verdadeiro pastor é aquele que pega a ovelha e cuida da ovelha e trata a ferida e abraça. Esse é o verdadeiro pastor. E o nosso pastor presidente, ele é algo muito, tem algo muito importante nele, que ele tem. Esse é o verdadeiro pastor. Especialista em cuidar da ovelha, porque pastores há muitos por aí. Mas verdadeiros, você pode contar aquele que é verdadeiro. E o nosso pastor presidente, eu tenho ele aqui guardado no meu coração, como o pastor Hércules também tem, como também nós temos o nosso pastor Marcelo, que foi o primeiro que nós conhecemos. E ele nos ensinou que a integridade, o caráter, a honra verdadeira vai além de títulos e é demonstrada no caráter, especialmente quando ninguém está a ver, quando ninguém vê. Engraçado que o princípio de honra, ela também tem consequências. Como a desobediência tem consequência, os princípios de honra também têm consequência. Só que a desobediência, ela te traz a consequência do mal. E os princípios de honra, quando você honra o seu pastor, quando você honra a pessoa que te ajudou, o seu amigo, o seu irmão, também tem consequência, mas a consequência é boa. A consequência é maravilhosa. Honrar princípio abre portas. Eu anotei. Traz bênçãos e é considerado um código supremo que reflete gratidão e produz frutos duradouros. O nosso pastor presidente Abraham, ele me ensinou uma coisa na minha caminhada. Ele disse para mim assim, olha, ó Silvio Nunes, eu sei que você buscou sucesso. Teve buscando sucesso, você procurou o sucesso, e essa palavra ficou guardada no meu coração. Antes de eu adorar o Senhor aqui, ele disse para mim assim, olha,
ficou gravado e hoje ele fala também sobre isso. Ele disse assim, olha, não tente fazer sucesso, mas tente fazer história. É a minha mãe que tá ligando. Ligação de mãe é sagrado. Se quiser atender, aqui não tem essa não, tá? Tem não? O podcast aqui é aberto. Pera, eu vou... Mas se quiser atender, fala, mamãe. Pera aí, eu vou atender ela aqui. Ligar, fala com ela aí. Pensa, minha mãe. Tem que botar na viva voz agora pra gente receber a benção. Pera aí. Ela desligou. Eu vou mandar um áudio, pera aí. Benção, minha mãe. Olha, nós estamos aqui num programa aqui, num podcast, aqui em Lisboa. Assim que terminar, eu ligo pra senhora, tá bem? Beijinhos, te amo. Olha, ligando. Tá ligando de novo. Vamos lá. Vê se ela vai atender agora. Hein? Vamos ver aqui. Benção, mãe. Mãe, olha, tá tudo bem com a senhora? Deixa eu falar para a senhora aqui, olha. Nós estamos, nesse exato momento, ao vivo. Nós estamos aqui num programa, num podcast, num programa aqui. E a senhora está aqui ao vivo. Então, eu não vou poder falar muito, tá bem? Ó, na hora que eu estiver na estrada, eu ligo para a senhora. Pode ser? Não, pode ser. Não fica de cabeça, não. Porque você ligou para mim também. Sim. O celular, quando eu olhei, tinha chamado. Sim. Então vamos fazer o seguinte. Quando eu terminar aqui o programa, eu pegar o carro, eu ligo para a senhora. Pode ser? Tá bom. Pode ser. Se eu não estiver dando um cochilo... Tá bem. Olha aí. Tá, um beijinho. Então, olha... Aqui o pessoal, aqui, o meu querido Morivaldo e o pastor Hércules, presbítero Morivaldo, tá mandando um grande beijo para a senhora, tá bem? Grande abraço, Deus abençoe. Tudo de bom. Amém. Grande abraço, senhor. Com Deus. Beijinho. Beijinho. Tchau. Aí ela falou com uma boa mineira, né? Não fica de cabeça, não. Fica de cabeça, não. Se eu não tiver dormindo, deixa eu tirar aqui tudo bem, isso é bom. Aí o que vamos lá, é o princípio de honra que eu aprendi. Então, o pastor presidente disse assim, olha, não tente procurar o sucesso, mas tente fazer a história, né? Então, a fazer história é completamente diferente de você correr atrás do sucesso. Verdade. Porque tem muita gente perdendo tempo hoje, querendo sucesso. E, na verdade, Jesus já nos deu algo grande. Nós já somos abençoados. Verdade. Nós já somos bem-sucedidos, né? Então, essa palavra ficou no meu coração e a Igreja DEF, através de Deus na vida do nosso pastor presidente, nos ensinou muito. E nós estamos caminhando e a Igreja DEF lá vai em 54 igrejas. Por quê? Porque é uma igreja unida. É uma igreja unida, mesmo com pouco dinheiro, talvez até sem dinheiro, a igreja ela segue caminhando. Por quê? O dono da obra é Deus, não é o homem. Então, qual o Bacelô que você vai fazer agora aí? Vamos louvar a Deus aqui? Vamos lá. Essa música, ela... Porque é composição autoral, então não vamos ter problema com o canal do YouTube. Não tem não. Não tem problema nenhum. Vamos lá, então. Essa canção aqui, ela está no título do CD que está no YouTube, que o nome da música é Nada Vai Me Impedir. Amém. E a gente vai louvar aqui, essa música aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos lá. Nada vai me impedir de seguir o seu caminho. Já tomei uma decisão, já não sei viver sozinho. Nada vai me impedir de seguir o seu caminho. Já tomei uma decisão, já não sei viver sozinho. Nem as profundidades, nem a distância, nem a altura. Minha vida é viver para ti, meu Senhor, e fazer tua vontade. Nem as profundidades, nem a distância, nem a altura.
Minha vida é viver para ti, meu Senhor, e fazer tua vontade. Quantos estão sofrendo neste mundo de ilusão, iludido pelo inimigo, já não vivem oração. Mas quantos estão sofrendo neste mundo de ilusão, humilhado pelo inimigo, já não vivem oração. Nem as profundidades, nem a distância, nem a altura. Minha vida é viver para ti, meu Senhor, e fazer tua vontade. Nem as profundidades, nem a distância, nem a altura. Minha vida é viver para ti, meu Senhor, e fazer tua vontade. Minha vida é viver para ti, meu Senhor, e fazer tua vontade. E fazer tua vontade. Maravilha, que bênção, né? Coisa boa é nos disponibilizar a fazer a vontade de Deus. Difícil, né? Difícil. O próprio apóstolo Paulo, ele fala: o que é para fazer eu não faço, o que não é para fazer eu estou sempre fazendo. Então, o nosso corpo, às vezes, pende para fazer aquilo que a gente quer e, às vezes, acaba não fazendo a vontade de Deus. Mas bom é nos posicionar e nos esforçar para fazer a vontade de Deus. Essa música, meu querido Morivaldo, essa música ela foi feita no meio do mato. Essa música é autoria minha, do meu tio, irmão do meu pai. E Deus me levou para o Brasil. Quando eu fui visitar meus pais, a gente foi para o meio de um mato lá na roça. E meu tio, ele que me ensinou música, ele também se converteu ao evangelho. E aí nós mudamos, né? Deus nos deu músicas, autorias lindas para fazer. E essa foi uma das principais músicas, fora as outras. E a gente, quando vai fazer música para Deus, a gente tira tudo da Bíblia. Essa música foi tirada de Romanos, capítulo 8, versículo 38. Se você ler, você vai encontrar essa música lá. Então aí, verdadeiramente, é um louvor. Porque hoje muita gente coloca, não, é um louvor, mas quando você vai ver a letra, não está louvando a Deus, está exaltando o homem, está com palavra de vingança, com palavra de soberba. E infelizmente vê muito disso, né? E com o nome denominado de música gospel. Né? Mas coisa boa é quando vê uma música que a letra de fato exalta a Deus, que a gente entrega, que é uma oração, que é uma conversa com Deus. Então hoje a gente está meio que escasso disso, né, pastor? É verdade. Eu tento ser cristocêntrico. Eu gosto de colocar Cristo no centro de tudo. Mas a maioria das músicas hoje ela é egocêntricas. Acho que se a gente entrar nesse assunto hoje aqui, a gente vai longe. Porque o que está rolando até de polêmica aí de uma música no Brasil e tudo, se a gente for entrar nesse sentido aqui agora, vai longe. Mas pronto. Porque tem sempre para a vontade, né? Pois é. É complicado. Mas só para resumir, eu tenho mais ou menos 100 músicas registradas entre minha, do meu tio e do meu amigo, Anísio Maia. Quando eu estive nos Estados Unidos, nós fizemos ali mais ou menos, ali naquele tempo ali que eu tive ali, 4 meses mais ou menos que eu tive lá, 3 meses e tal, nós fizemos aí para aí 12 canções lindas, também está tudo no YouTube. O senhor falou pra gente, compartilhou aqui, que tem quanto tempo que o senhor se converteu aqui em Portugal? Aqui? Tem. Então, se for falar a verdade, tem 15 anos. 15 anos. Sim. Mais ou menos 15 anos. Então, nesses 15 anos aí, praticamente quase que 13 anos 10 música por ano. Eu tenho 13 anos de ADEF. Uhum. Como diz o pastor presidente, sou tapicuru, que é uma madeira, né? Uhum. Eu conheci a ADEF na Rua Sem Saída. Do início.
no início de tudo, né? Em 2012, 2013, foi todo mundo embora para o Brasil. No tempo da crise, né? A crise aqui no Brasil foi aquela ilusão, né? No Brasil teve até o presidente lá falou que era uma marolinha, né? Foi nessa época, né? Da marolinha. Só sei que era Dilma e aquilo era todo mundo indo embora. Eu via os colegas meus comprando contentor de ferramenta, levando. Mas foi global, né? A crise global. E aqui foi pior ainda. Eu digo para você que naquela altura, presbítero Morivaldo, a Igreja DEF ela sofreu um impacto tão grande. Quando eu encontrei a Igreja DEF na Rua Sem Saída, nós contamos, foi 117 pessoas embora assim, ó, no estalar de dedo. Nós tínhamos igreja na Rua dos Vinhos, já tinha, ela fechou. Tinha ido na igreja em Mafra. Eu sei porque eu, como instrumentista e mexer com som, nós guardamos os equipamentos todinho, pastor Hércules. Bateria, teclado, era um monte de teclado, um monte de bateria, um monte de caixa de som, um monte de fio. E nós tivemos que guardar tudo porque acabou. Foi todo mundo embora. Aí o pastor Robson ficou com poucas ovelhas. Por isso que ele fala assim, olha, Deus não olha pela quantidade, olha pela qualidade. Porque o que ficou com ele... Sabe quem ficou lá? Quando eu cheguei na Igreja DEF, eu encontrei o pessoal que ia na discoteca. Quando encontrei a Igreja DEF. 5 vezes tentei entrar na Igreja DEF. Inclusive tem um aí do seu lado aí, né, que é do tempo, falou isso também na discoteca. Tem uma moça chamada Rosilma que ela me apresentou na Igreja DEF. Eu tentei entrar na igreja sem saída 5 vezes, os demônios não deixavam entrar. Mas quando eu entrei e ouvi a palavra, Deus mudou a minha vida. Por isso a minha gratidão ao pastor Robson, a todos os pastores que me ajudaram, não só o pastor presidente, mas os pastores igual o pastor Marcelo, que nos pegou primeiro. O pastor Robson, eu estava falando aqui antes da gente começar a gravar, é fenomenal. Sim. Eu aceitei na Assembleia de Deus, cresci na Assembleia de Deus, estou na Assembleia de Deus até hoje, mas eu conversei com ele, tivemos na África junto, eu falando que o meu projeto, né? Era o meu projeto, mas não era o projeto de Deus. Não era o projeto de Deus. Era o teu projeto. Era de vir para aqui e ir para uma outra igreja. Uma coisa diferente. Porque eu estava cansado do sistema. Né? Só que o pastor, apesar de ser Assembleia de Deus, é diferente. O trabalho que ele tem com os obreiros aqui, o trabalho que ele tem aqui na Europa é sensacional. E pela educação, o jeito que ele me recebeu, o jeito que ele me trata, a minha esposa, a minha família. Então, até hoje, estamos lá. Fenomenal. Né? Então, eu tenho um carinho muito enorme pelo pastor Robson, que é uma pessoa realmente sensacional. Li aqui o livro dele também, que é um livro... Uma bênção. Que é uma bênção de Deus. Eu convidei para ele vir aqui no programa exclusivamente para falar desse livro, para falar um pouco mais da obra, porque a vez que ele veio aqui, ele veio com o pastor Santos, mas a gente acabou não entrando muito na história dele. A gente falou até mais da história da ADEF, né? Mas não entrou muito na história dele, mas eu queria, em outro momento, trazer ele aqui para a gente compartilhar mais desse chamado da vida dele. Tem uma história interessante, Morivaldo. Eu faço questão de mencionar aqui pastor Abraham Robson Ferreira. Eu não conheci ele em cima do altar, não conheci ele ministrando, ensinando. Eu conheci ele no dia 10 de outubro de 2018, uma quarta-feira. Eu tinha colocado fim na minha vida ministerial, eu tinha desligado outro ministério, saí da reunião falando que eu já não queria saber mais nada de igreja, pastores, decidido a pôr um fim no meu casamento. A vida estava totalmente destruída. Eu estava sem rumo. E quando eu saí dessa reunião, decidido a pôr um fim em tudo. Chutar o pau da barraca. Chutar o pau da barraca. Eu já tinha colocado na minha vida ministerial, falei, não quero mais saber, é tudo igual, é tudo igual. Por isso que muitas das vezes as pessoas me veem servindo. Muitas pessoas não entendem o porquê. Mas eu não sirvo por aquilo que Deus vai me dar. Eu sirvo por aquilo que Ele já me deu. Há muito tempo. Né? Há muito tempo. Isso é interessante, que isso eu vejo, e eu tenho percebido muito. O pastor Hércules, ele não é um pastor que fica atrás do título. É aquele que serve, né? Ele está ali como um diácono o tempo todo ali servindo a igreja em geral. Isso é realmente honroso e é muito lindo de ver a tua determinação, teu posicionamento ali de estar ajudando em tudo que acontece na igreja. Isso é maravilhoso. Porque o exemplo, né, vem da liderança. Da liderança. Então, o que acontece? Eu saí e falei, acabou, a partir de hoje, não quero nada. Eu entro no carro, assim que eu entro no carro, ando alguns metros, eu olho para o lado, tá um homem
parado numa porta de um galpão, construção lá dentro, cheio de pó, ele todo sujo. E este homem vira e fala para mim: ei, você tá olhando o quê? Para o carro e desce. Foi o Espírito Santo, Morivaldo. Eu parei o carro, desci. Era o pastor Abraham Robson Ferreira. Ele não se apresentou como pastor. Ele não falou nada. Ele só falou: entra, que aqui vai ser a sua casa. A DF Alhandra, né? A DF Alhandra. Estava na construção da DF Alhandra. No dia 10, ainda a correria, porque sabe como é que é, né? Na DF é tudo a mão de Deus e o milagre. Ele já contou esse testemunho lá no púlpito, eu já vi falando de E a inauguração era 2 dias depois, no dia 12. Forte. E ele falou: olha, o senhor falou isso, venha para a inauguração, que é dia 12. Eu cheguei lá, fui, né, impulsionado, falei: pai, vou lá por curiosidade, porque o homem me tratou bem. Quando eu chego lá, tá ele. É todo... E aquele que estava todo sujo é o pastor. Eu não sei se você lembra, mas no dia 12, né? Inauguração da igreja, foi o dia que ele perdeu o irmão dele. Nossa. Ele inaugurou a igreja. Ele estava com uma dor ali Mas estava lá. Mas aí é que é algo interessante, porque ele me amou de tal maneira, no meio daquela multidão, ele me viu, ele chegou, me abraçou. Eu falei assim: meu Deus, eu nunca senti assim. Entendeu? Aí ele falou assim: ó, filho, você já vai começar a trabalhar, fica ali nos microfones. E eu: pastor, nem carta eu tenho. Ele falou: olha, filho, a melhor carta vai ser a sua vida, a sua entrega, a sua dedicação. E Deus vai te honrar. Bênção do céu. Então, a partir daquele dia, meus olhos espirituais se abriram. E eu entendi porque a verdadeira essência do amor, né? A gente está falando aqui para um público não somente evangélico, mas eu sei que outras pessoas vão estar acompanhando. E eu falo isso não para engrandecer a vida do pastor presidente, não a minha vida, mas para mostrar que ainda há esperança. Ainda há pessoas que amam, né? Que amam. Porque Deus usa pessoas, e Deus usou o quê? O pastor Abraham Robson para te abençoar, para te acompanhar e para dar aquele abraço e o cuidado que você não estava tendo, estava decepcionado, ferido. Então é isso, Deus usa pessoas para abençoar pessoas. E o mais incrível, Morivaldo, eu sei que eu já estou aqui tirando tempo, mas tem que contar as bênçãos de Deus. Nisso a minha esposa continuou. Eu fui sozinho para o ministério. Chegou lá, o pastor presidente falou: meu filho, é o seguinte, essa igreja abriu por causa de 2 famílias. E uma foi a sua. Não. Não. Era do pastor Silvio Nunes. Olha. E na altura da Rosilma. Da Rosilma. Interessante. E ele falou assim: agora aqui é sua casa. Me permita um adendo nessa palavra aí, que geralmente acontece isso nas ADEFs aqui da Europa, que geralmente são 54 congregações hoje, né, pela Europa. E a maioria dessas igrejas que abriram-se as portas por causa de uma família ou 2 famílias. Eu cheguei aqui em 2022 e a igreja que foi aberta ali em Seixal foi por causa de uma família. Então eu fui ali na primeira semana da igreja de Seixal, o pastor Celso, um grande amigo, meu pastor, Deus abençoe. Então, eu vi ali aquela igreja nascer e depois eu vi outras igrejas abrirem e a história se repetindo. E então, ele me contou, rapaz, chegou aqui um técnico de som aqui, uma maravilha aqui em Seixal, rapaz. E agora, tchau, Silvio Nunes, eu não preciso mais de você, chegou, Deus enviou aqui agora. Só que não. Mas é outra história, né? Só que não, isso é outra história. A gente vai contar um pouco dessa história aqui, de técnico de som, porque eu também passei nesse ministério aí. Mas, Presidente Morivaldo, Deus me deu o dom de cantar, de tocar instrumento, mas também eu fui um grande imitador. Eu também. Também? Imitou muita gente. Eu ganhei muito dinheiro no mundo imitando. Um programa imitando... chamado Mistura do Forró com Seu Libório e Severino Preguiça. Seu Libório era um velho de 99 anos, ignorante, brabo todo. Eu ganhei muito dinheiro imitando Silvio Santos, imitando o papel que eu imitava por último, além dos desenhos animados que eu fazia, em cima dos caminhões, em cima dos grandes palcos que eles me pediam para imitar, eu imitava para fazer comício. O que acontece? O último que eu usava para imitar, que eles pediam muito, que naquela altura era vivo, era Gil Gomes. Não sei se você lembra. Gil Gomes, aqui e agora. Eu deixava por último, porque quando eu fazia a voz dele já era, né? Já tinha acabado, já não tinha mais voz, que ele rasga a voz, rasga a garganta. Eu também fiz muita imitação do Gil Gomes. Fiz muito programa de rádio, como você também. O pastor presidente também, ele veio. É um homem que fez muita rádio. E a DEF começou na rádio. Apesar que eu sou novo. Mas eu comecei no rádio em 98, então já são 27 anos. Por causa da maquiagem, né? Sou um cara novo, um jovem de 30 e poucos anos. Maravilha. Mas eu comecei no rádio em 98.
É para você que está ligado conosco no programa hoje. Olha, o programa vai ser uma bênção e você, no final, você vai dar gargalhada de alegria, porque o programa é uma bênção. Uma bênção. Eu gostaria de convidar você para você vir aqui, né, fazer o podcast aqui com o nosso querido Morivaldo, que é uma bênção espetacular, o ambiente é maravilhoso. Mas então vamos cantar mais uma música? Mais uma música. Mais uma música, um louvor. Então vamos cantar aqui. Vamos lá. Olha o vaso. Olha o vaso. Essa música é uma oração, né? Amém. Essa música é porque às vezes eu pego uma pregação, eu pego da Bíblia, né? E eu tenho aqui músicas que foi feitas com a ministração do pastor Santos Soares. Pastor Santos também Não, ele pregou. Ele pregou e você pegou a pregação. Eu peguei a pregação dele e fiz uma canção. Só que até hoje ele não me pagou direitos autorais, eu também não cantei. Mas você passou direitos para o seu nome, não? Eu passei tudo meu nome, registrei logo. Pronto. Tá feito. E aí o nosso pastor presidente, ele fazia uma oração, que era do vaso. Deus, eu sou teu vaso, me lava e me limpa. Isso é quando a gente conheceu a DEF, né? Ele faz nas inaugurações. E ele pegou como praxe essa oração. E aí o Espírito Santo falou, faz uma canção com essa oração. Só que eu fiz umas 3 canções através dessa ministração. Aí escapou uma. Mas aí eu posso cantar ela de 2 maneiras. Eu posso cantar ela do meio para frente, ou eu posso cantar do começo até o meio. Aí, vamos escolher? Deu para entender, pastor? Você não deu para entender como eu posso pegar a música. Fazer um poporri, então, não, eu posso. A música, ela é uma canção. A canção, o que ela faz? E sem querer, ela se tornou assim. Eu fiz ela até o meio, e do meio eu coloquei a parte do pastor presidente, para frente. Entendeu? Sim. Então dá para eu cantar ela do meio para frente, e terminar. Então dá para eu começar a música. Pronto. Porque se a música for começar, ela começa assim, ó. Eu acredito, entendeu? Que a minha história, esse começo, eu não tô nem lembrando que já, de tanto eu começar do meio para frente. Então eu vou começar do meio para frente, que então é melhor. Faz o que você faz sempre. Eu faço assim, olha, eu começo assim, ó. Por isso eu te peço, meu Deus, eu te peço. É preciso a minha vida melhorar. Isso eu estava numa tristeza muito grande. Por isso eu te peço, meu Deus, eu te peço. Não aguento de tanta tristeza no meu coração. Reconheço que sou o teu vaso, o Senhor a minha solução. Me entrego e me coloco de vez em tuas mãos. Deus, eu sou teu vaso. Deus, eu sou teu vaso. Me lava e me limpa e purifica. Me santifica e me enche e me usa. Eu já vi você cantando essa aí também. Ela de tanto eu cantar ela do meio para frente que ela ficou assim. Mas ela é uma história. Ela fala de uma pessoa que ela tem uma história de uma pessoa que foi falar com Deus e ele estava cá embaixo. E Deus lá em cima com seu poder olhando para ele e ele falando, Deus, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha posição, eu preciso mudar de posição, eu preciso ter fé, eu preciso acreditar. E era um vaso que estava falando com Deus. E aí, Deus, ele com seu poder, olhou para dentro do vaso. Quando ele viu o vaso lá pedindo a Deus para que mudasse a vida dele, né? Me transforma, me mude. Deus olhou para o vaso e falou assim, e o vaso pedindo, eu quero ser cheio, porque o vaso queria ser cheio de qualquer maneira. O vaso, ele tinha vontade de subir no altar, o vaso tinha vontade de que a música dele, todo mundo ouvisse a música dele, né? O vaso tinha vontade que alguém ouvisse a administração dele. O vaso queria que alguém, de uma forma ou de outra, o ouvisse. Só que Deus, ele olhou para dentro do vaso e viu sujeira. Ele viu teia de aranha, ele viu uma sujeira lá no fundo do vaso. Aí ele virou para o vaso, olha, se você não mudar a sua oração,
Não vai ter como. Se você não mudar o jeito de você orar, porque tem gente que ora de todo jeito, É né? verdade. Né? Tem gente que ora e nem espera para ouvir. É verdade ou não é? Porque orar é falar com Deus, né? As É. pessoas querem só falar, desabafar, falar um monte de coisa, e depois das costas e deixa... E continua do não mesmo tem jeito. ouvido, Continua porque você não ouviu aquele que ele estava conversando. Então aí o que acontece? Deus O falou, não. silêncio de Deus fala muito. Deus falou com ele, não, faz o seguinte, você vai ter que se lavar primeiro. Né? Se lava primeiro, se limpa primeiro. Porque não tem como eu te usar do jeito que você está aí. E esse vaso estava tão sujo que ele tombou. Aí você, como é que eu vou colocar azeite nesse vaso? Olha, tá tombado, tá sujo. Não tem como eu usar o vaso, não tem como eu colocar nada, azeite no vaso. É perdido. Se limpa primeiro. Aí você que tem que tomar uma decisão, tomar uma atitude. E aí foi o que o vaso fez. O vaso, ele entendeu a palavra de Deus, ele procurou a se lavar, a se limpar, a se purificar. Aí quando ele fez isso, aí Deus lá de cima, não, agora eu vou derramar o azeite. Pensa. E aí ele derramou azeite no vaso, até transbordar. Então a música fala sobre isso. E tem muita gente que hoje quer cantar de qualquer maneira, quer pregar de qualquer maneira, quer dirigir a obra, dirigir uma igreja de qualquer maneira. E Deus ele não aceita de qualquer maneira. Tem que estar limpo. Verdade. Se não tiver limpo... Verdade. É igual na roça, a gente tem lá o pé de laranja, e não sei se o irmão Orivaldo lembra. Você viu que ele estava com pressa de ir, né? Mas a história ele tem. A história tem muita história. História. Você já viu aquela praga que dá no pé de laranja? É uma erva que dá no pé de laranja. E ela envolve o pé de laranja todinho e não deixa a laranja frutificar. Sufoca. Ela sufoca a laranja, começa a ficar cheia de broca, de ruim. Aí você tem que ir lá tirar a erva todinha do pé de laranja. É a mesma coisa. Né? Tem gente que quer ser fruta. Quer que todo mundo prove a fruta. Mas ele esquece que está cheio de erva. Tem que arrancar a erva. Tem que limpar. Porque senão danifica o fruto. Verdade. E aí, se o fruto não tiver gostoso, não tem como saborear o fruto. É verdade. Vamos parar por aqui, senão a história é longa, né? A poda atrás do crescimento. Vamos nessa. Tá aqui então, né? Esse bate-papo maravilhoso, pastor Hércules, pastor Silvio Nunes. E é bom, né, a gente compartilhar dessa história e tudo que Deus tem feito em nossas vidas, em especial na vida de vocês, que é o nosso convidado aqui de hoje, compartilhando aqui de tudo que Deus... De tudo não, né? De um pouquinho do que Deus tem proporcionado. Se for falar tudo, meu irmão, o pastor tem uns 15 anos, aquele ali tem uns 20 anos, um intervalo, depois voltou e agora intensamente. Então, é muita história. Mas vamos falar então, porque o pastor tem um convite especial aqui, para aquele que pensa, para você que é dirigente aí da igreja, para você que é jovem que também quer ajudar em algum ministério, alguma coisa na igreja, tem algo interessante. É algo que eu fiz durante 10 anos, novo convertido na igreja, a primeira coisa que eu fui fazer foi ir para a mesa de som. Mas eu fui muito testado, viu? Meu Deus do céu. Fui muito testado. Porque até do próprio pastor um dia eu ouvi falar, rapaz, tem gente que na igreja não serve para nada. Eu estava ali servindo, novo convertido, com o coração ali, né, para servir a Deus alegre e ouvir palavras assim, isso é tão triste, né? É tão triste. Então isso é um comportamento que eu creio que não agrada a Deus. Mas acho que eu estava talvez merecendo passar por aquilo para passar pelo teste de Deus, saber se realmente eu estava convertido. Porque talvez lá no mundo eu não deixava barato, mas lá eu fiquei calado. Aí você teve que aguentar, né? Temperança. Respeitar a autoridade, que Deus abençoe ele e tudo. Teve um tempo que eu tive uma conversa abençoada com muito respeito, né, esse pastor. E hoje eu sei que ele tem uma admiração pela minha vida, pelo que Deus fez na minha vida. Talvez no início ele não acreditava. Eu fui numa leva de jovens que aceitou Jesus na igreja ali em 2007 e eu fui um dos poucos que ficaram, né? Para a glória de Deus. Estou aí até hoje pela misericórdia. Isso é bênção. Mas foi prova, meu irmão. Foi. Quando vinha aqueles pregadores itinerantes. Meu Deus. Que grita no microfone e que às vezes dá indireta no microfone para aquele que está lá na mesa, fazendo o melhor, buscando dar o seu melhor. E o camarada, né, é aquilo que você falou, o princípio da honra, que não te honra. A pessoa está ali servindo porque a pessoa que está ali, né, na mesa de som está servindo aquele que está usando o microfone. É servo, né? É servo. Então está servindo, mas o cara que está lá recebendo, ele não honra, ele não agradece. E pelo contrário, verdade. Tem uns que vão lá e criticam e falam mal. Meu irmão, não deixa o diabo te usar, não. Bota volume nesse negócio, o volume já tá lá em cima, dando microfonia, o povo já tá assim, querendo sair da igreja e o camarada não tem essa humildade.
infelizmente, a gente vê muito disso. Eu creio que o senhor já passou por isso, pastor. Sim, passei muito por isso. Alguém já quis puxar sua gravata? Já, Já eu tenho uma música que fala sobre olha o sinal, mas eu já recebi vários sinais, Mas, rapaz, cada sinal feio. Misericórdia. Eu tá na mesa de som e o líder, né? O tal líder, ele apontar para mim um murro mesmo. Misericórdia. Mas isso aí já é passado, né? É um deserto. É um passado nosso, né? Um Mas passado infelizmente tem irmãos aí hoje que na tá igreja que tá sofrendo. passando por isso. Então, mas calma, querido, calma. Tem deixa solução. Deus aí trabalhar na tua vida por um momento e Deus vai te dar uma vitória. É porque Jesus me disse, vai dizer a seu irmão que eu sou a vida eterna, eu sou a salvação. O que ele está passando sempre tem uma solução. Olha, É só crer na minha palavra e tomar uma decisão. Forma de poesia para você e palavra de Deus e profecia. E profecia, tudo junto. Né, pastor Hércules? Então, ó. E a colheita de Deus, ela não fala. Deixa eu mostrar isso aqui, esse equipamento aqui, ó. Pronto, tem um aqui nas minhas mãos aqui. Isso aqui é uma mesa simples, é uma mesa pequena, né, pastor? Sim. Que você, com o pastor, com a sabedoria que o senhor tem, com 10 minutos você já ensina alguém aqui a operar, né? Sim. De forma simples e correta. Hoje são mesas que são boas. Às vezes você deixa só em flat. Em flat é o que? Deixar tudo para cima já resolve alguma coisa. Alguma coisa. Mas depender da posição das caixas. Antigamente não. Antigamente você tinha a potência, tinha aquele equalizador, com amplificadores, que era crossover, dividor de grau. Hoje as caixas são caixas já ativas. Né? Que você com uma mesa de som dessa não tem dificuldade para você. Não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. Sim, só se ela colocou em flat, como você falou aí, ela já faz o trabalho dela. Mas aí, como mexer, né? Como trabalhar com a mesa de som? Aqui em Portugal, a gente fala mesa de mistura. Mesa de mistura, é isso mesmo, Mesa de mistura tudo, né? E aí mistura tem obreiro que mistura tudo lá e mistura pra mim, quando a gente ia comer, sem ter mistura. Tem mistura. Que às vezes não tinha mistura quando a gente ia comer, né? Era sem mistura. Mas isso é para outra história. Então, nós temos aqui essa mesa de som e pastor Hércules, é um motivo do nosso evento, né? É justamente sobre ela. Que eles têm um convite dia 13, né, pastor? 13 de março. 13 de março, às 19 horas. 19h30, lá na sede da igreja Assembleia de Deus, Fogo para a Europa, ADEF, Vila Franca de Xira. Olha. No segundo piso, ó. Pode colocar aí, viu? No segundo piso? Como a ADEF. Pronto. No Salão Nobre da lá na ADEF, Vila Franca de Xira, você vai conhecer. Então, um som bem organizado transmite cuidado, organização, respeito à casa de Deus. Então, quando você chega em um lugar que está ministrando a palavra e tem um som ali, né, com qualidade para você ouvir, você recebe com muito mais tranquilidade a palavra. Você, né, sai bem incomodado. Mas quando chega em um lugar que está um som ruim, ou então está um som muito alto, além daquilo que acaba você tirando, dispersando aquilo que a mensagem queria trazer. Sim, então, verdade. Isso é um instrumento primordial na hoje casa de Deus, né? Hoje é. Mas eu imagino quando Pedro lá, né, estava pregando lá que aconteceu o Pentecostes, nem microfone, nem não tinha nada. Não tinha, né? Não. Então é interessante que hoje a gente tem som de qualidade, como a gente estava falando aqui. E não usa, e não sabe usar. E não sabe usar. Esse é o grande problema de hoje. Acho que é aquela questão, né? As pessoas querem explorar demais, desnecessário, né, pastor? Exatamente. Eu vejo que tem muitos que tem isso. E aí tem que ter essa junção. Sim. Do operador, aqui chama também operador? Operador de som? Operador da mesa de som, ou do misturador de som. Não, é operador de som. Sonoplasta. Junto com aquele que está ali usando o microfone. Exatamente. Né? E é interessante que o senhor deu, né, essa instrução para os pastores já na ADEF. Sim. E eu vi o pastor presidente em um simpósio até ensinando como se deve usar o microfone. Achei que interessante, que nem todos fazem esse ensinamento. Isso foi bom. A minha dificuldade seria mesmo falar com o pastor da igreja. Como ele, ou o pastor da igreja, ou o pregador usar o microfone. Porque, na maioria das vezes, eles querem colocar a culpa em quem está na mesa de som. E às vezes não é. E não é. É a maneira como segurar o microfone, isso tudo a gente vai ensinar, né? Para quem prega, para quem dirige um culto, para quem vai cantar, a maneira correta de usar o microfone. Eu posso colar, por exemplo, perguntas, eu posso colar a boca no microfone? Não. Aí tem vários processos que a gente vai ensinar, porque não devo colar a boca no microfone, né?
A primeira parte é anti-higiênico. Não, e o bom disso hoje é que hoje tem microfone sem fio. Pior quando era antigamente, que era Com só fio. com fio. Eu lembro que o Thales Roberto, ele contou um testemunho que ele estava num caminhão cantando e estava chovendo. E de repente ele estava lá cantando, louvando. Tomou um choque. E botou o berço no microfone, que Tomou ele um choque. começou lá e o povo dando um aleluia, glória a Deus, sendo que ele estava em mistério. Ele Mas não ele estava tava no levando um choque. choque. É, porque dá choque, sabia? Sim, sim. Se você não tiver um aterramento perfeito na Aham. sua mesa de som, ela é elétrica. Sim. O cabo XLR, ele passa um conector de energia nele. Aham. Ele tem energia nele. O P10, que é o cabo mono, não leva energia, né? Mas quando você conecta o XLR, que são 3 fios ali, passa o positivo, terra, você entendeu? Aham. E há uma fase. Então, é energia. Sim. E a mesma energia pode passar para o seu corpo. Se, Verdade. né, se não tiver ligado corretamente, você pode até levar à morte. É muito sério isso. É verdade, é verdade. Cuidado. Já vi histórias de Sim. artistas já que tiveram situações difíceis em usar o microfone. É verdade. E muitos que querem encostar na boca. Hoje só falta botar o microfone inteiro dentro da boca, né? Eu já vi situações de pregadores, meu Deus. Loucura, né? Meu Deus. O cara olha pra mim com raiva. Eu tô lá na mesa lá tentando, porque eu tô vendo o pessoal já ficando agoniado com aquele grito, com aquela coisa. E ele abafando. Eu falei, Jesus. É por isso que hoje nós trouxemos aqui o pastor Hércules, porque ele está na frente de uma igreja. Uhum. E ele, como pastor, ele vai estar representando aqui os pastores das nossas igrejas, Mas, né? desculpa a cortar, pastor, mas para esse workshop aqui, vai ser convidado também os pastores, os superintendentes? É para quem pastores? quiser. Para quem quiser. É importante. Eu, como líder, eu vejo assim a importância dos meus. O líder está junto com os liderados. Achei interessante, porque ele aprendendo, ele vai ensinar para alguém Sim. que está lá, porque às vezes em cada igreja tem um que Um opera. pastor. Não, um que opera lá, Sim. um misturador. E às vezes ele não vai naquele dia. É exatamente. Se não tiver alguém que conhece. Então acho que é obrigação, talvez, não quero dar uma obrigação ao pastor, não, mas acho que era uma obrigação, se está na liderança de uma coisa, você conhecer aquilo ali. Porque no dia que o outro não for, você pode ir lá assumir ou então pegar e treinar um outro para fazer isso. Exatamente. Vamos dar aqui um grande exemplo aqui do pastor presidente, por exemplo. Uhum. Ele aprendeu comigo, né? Eu creio que foi comigo. Não, o pastor ele sabe operar câmera, Sim. ele sabe operar edição de vídeo, ele sabe operar Tomara áudio. que ele tenha aprendido comigo. Se ele faz alguma coisa errada, se ele fizer alguma coisa errada lá, não foi comigo, não. Aí já vou deixar aqui bem aberto para ele. Isso é culpa dele. Né? Aí, o que acontece? O pastor presidente, ele amonta o som. Pronto, não vou dizer assim que fica profissional, amonta a maneira que ele consegue, mas ele amonta e põe em função para funcionar. Agora, tem igreja que tem pastor que ele acha que foi colocado ali só para pastorear. E ele acha que a mesa de som não faz parte do pastoreio. Mas se ele tem uma mesa de som, ele tem um som dentro da igreja, ele também tem que ter entendimento como é que se liga, desliga, como é que põe lá o microfone, como é que põe lá um louvor. Agora, imagina que o obreiro dele não vá. E ele está sozinho. Não vai ter culto porque não teve o som? Porque não tem o sonoplasta? Então, o primeiro a aprender teria que ser o pastor da igreja. Isso que eu acho. É por isso que está aqui o pastor Ecos, para poder. Ele está aqui como incentivo. E também porque ele sabe a necessidade e a falta que faz ter uma boa sonoplastia dentro de uma nave, dentro da igreja. E eu gostaria de passar para ele essa parte agora, porque ele vai explicar melhor. Pronto, meu pastor. Manda ver, então. Fala pra gente aí. Não, mas porque é o seguinte, né? Partindo do princípio, quando nós iniciamos a conversa, o Morivaldo falou muito bem. Mas antigamente não tinha. Era no gogó. Mas era o instrumento que eles tinham na altura. E eles usavam com excelência o que Deus colocava na mão deles ali na altura. Então, quando nós entramos para essa, vamos dizer, para essa era moderna, onde Deus colocou a tecnologia. E se nós colocamos a tecnologia dentro da igreja, o microfone, seja a mesa de som, seja as caixas de som, como não tinha antigamente, seja a internet, seja qual for o instrumento que nós vamos estar tendo dentro da casa de Deus, eu creio que nós temos que operar ele com excelência. Verdade. Entendeu? E usar essas ferramentas para o quê? Para o desenvolvimento da obra de Deus. Porque vamos entrar num paradigma muito grande que as pessoas podem dizer, mas igreja não precisa disso. Porque Jesus não usava. Não, amado, mas se nós formos para a Bíblia,
muita gente vai pregar, vamos dizer, mas Jesus era humilde, andava no lombo de um jumento. Mas estuda a história. Nós temos aqui o pastor Gamaliel, que pode explicar melhor, mas naquela altura, quem poderia ter um jumento? Tem que ter muito dinheiro. Era um grande bem naquela época. Então, assim, Jesus era o que tinha, ele usava. Entendeu? Usava para o crescimento da obra de Deus. E quando nós chegamos nessa área da sonoplastia, principalmente, eu falando como um pastor, Morivaldo, na altura que eu recebi o convite, pastor Sâncio, obrigado, pastor Sâncio, por o senhor não ter explicado bem como funcionava. Pastor Sâncio ligou e falou: meu filho, eu tenho um desafio para você. Você aceita? Eu falei: aceito. Olha, tá um trabalho em Arruda dos Vinhos. Vamos colocar na sua mão. Amém. Aí eu desliguei o telefone. Depois eu liguei para ele: pastor, mas cadê as pessoas? Ele: meu filho, você aceitou o desafio. Se vire. Se vire. Vá. Então nós começamos um trabalho nas ruas. Nós ficamos 2 anos. 2 anos nas ruas. Até Deus nos abençoar com um templo em Arruda dos Vinhos. Só que nesse meio tempo, faltando praticamente um ano antes, né, da igreja ser inaugurada, teve um workshop de mídia lá em Alhandra. Com o pastor Silvio. E eu não tinha ainda igreja. E eu falei: não, vou participar. Vou ter que ir. Pastor Silvio, liguei para ele: eu quero participar. E meu filho: mas você não tem igreja? Eu falei: mas eu quero já preparar os obreiros para o dia que Deus dá, né, a casa, eu já tenho obreiros preparados para essa função. E assim foi. Nós fizemos workshop só um ano depois que Deus nos abençoou. Então, o que acontece, Morivaldo? Se eu, como pastor, pensar e banalizar os itens que está dentro da casa de Deus, porque isso é um item consagrado. Sim, sim. A partir do momento que está lá dentro do templo, eu, como pastor, tenho que ter um entendimento. Se eu subir a minha palavra, a palavra que Deus deu, pode ser a palavra, entendeu, de impacto, mas se o som estiver horrível, vai incomodar. Incomoda e tira totalmente a atenção. Se não tiver um som bom, ou então tiver um problema, acaba prejudicando a mensagem. Porque isso é muito importante, pastor Hertz, porque você já viu tantas pessoas que entram na casa de Deus, ele entra todo partido, todo quebrado, machucado. E ele vai procurar um ambiente onde ele vem a encontrar a paz, né? Que é a casa de oração. Casa de oração. E se você chega e o ambiente não está propício, essa pessoa não tem o conhecimento ainda, ela está frágil. Qualquer coisinha, ela volta para trás e sai decepcionada. Verdade. Sai decepcionada. Eu já vi muitas pessoas dizendo para mim assim: eu não volto aqui mais porque o som está muito alto. Eu não venho aqui mais porque pregador berrou no microfone. Eu não venho aqui porque o instrumento está muito alto. Eu não consigo, esse som está muito alto no meu ouvido, está me prejudicando, tem problema de audição. Eu vi pessoas saindo no meio da pregação, pessoas saindo no final do culto, pessoas que entram, fica 5 minutos na igreja e vai embora. E o mais triste é que pessoas que às vezes têm uma visão distorcida, falam: não fica porque é atribulado, porque é isso mesmo. Meu amado, não é. Tá cheio de demônio. Não é isso. Tem que ter amor pelas almas. Tem que ter amor. Tem que ter amor. Não é pra você fazer a vontade dela. Não. Mas se você tem uma ferramenta para te ajudar nesse sentido de convencer, né? Na verdade, quem convence é o Espírito Santo, mas te ajudar a levar e a plantar essa palavra na vida daquela pessoa, ela vai sair dali, né, mais disponível para que o Espírito Santo trabalhe na vida dela. Mas se plantar o negativo, uma palavra negativa, ou então tá nem importando para quem tá lá, o Espírito Santo não vai intervir. E outra coisa que é muito importante é o que? É porque nós não estamos sabendo, não estamos usando adequadamente as ferramentas que Deus nos deu. Uhum. Se Deus nos deu essas ferramentas, a gente tem que saber usar. Então, eu faço a pergunta para você hoje que está nos ouvindo: o que você faz com os talentos que Deus te deu? Você está usando os talentos ou você está enterrando os talentos? Então, Deus nos deu os talentos e nós temos que usar. Cada um tem o seu, de uma forma ou de outra, mas tem o seu. Então, nós podemos ver que, às vezes, você ouve assim: olha, prepara o ambiente, né, pastor Hermes? Prepara o ambiente para o Espírito Santo. E qual é o ambiente que o Espírito Santo gosta? Uhum. Você já parou para pensar qual é o ambiente que o Espírito Santo gosta? O Espírito Santo gosta de um ambiente que não tenha muito barulho, que não seja o som muito alto,
que não seja irritante. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus e você entra num local que está te agredindo, você está agredindo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa e ele tem sentimentos. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa está até, o Espírito Santo está até ali conduzindo a pessoa até aquele lugar. Quando chega lá, a pessoa se irrita automaticamente, o Espírito Santo vai embora. E muitos falam, eu não volto mais aqui. E não volta mais. Eu conheço muitos que falam, não tem condição. Então isso é realmente uma realidade. Então é bom você, dirigente, você obreiro da casa do Senhor, ter esse entendimento, esse desejo no coração de participar. Venha você participar, né? Jovem que tem vontade de ajudar também, de participar, né, desse workshop, que realmente vai ser de grande valia para a tua igreja, para o teu ministério. Você está contribuindo aí para fazer a obra do Senhor de forma perfeita, de forma que agrade realmente a Deus. Então vai ser muito bom. Dia 13, pastor, 19h30, Igreja DEF, Vila Franca de Xira, você não pode perder. O pastor vai ensinar lá então de botão a botão, de cabo, de tudo lá, pastor. Irmão Orivaldo, nós vamos saber como se faz para eliminar uma microfonia. O que é microfonia, né? O que é excesso de grave, excesso de agudo, de médio? O que é acústica? Como que se faz para ligar e desligar uma mesa? Até o instrumento, por exemplo, o violão que usa uma bateria, uma pilha, como que eu devo comportar ali com aquele instrumento? E a carga de energia, como é que funciona na mesa de som, o que é que pode fazer? Nós vamos aprender como usar o microfone, a maneira correta. Acho que é uma grande perca também que o pessoal se perde muito com a questão do uso de retorno. Exatamente. Às vezes o retorno que está alto, o som está cá, está baixo. Às vezes o som está baixo, lá está alto. E fica... Sim, então, acho que o principal é a mixagem, ali, né? A mixagem lá, ele tem que fazer isso antes de começar o culto. Exatamente. Ele tem que começar antes, passar o microfone perto ali das caixas do retorno, para ver se está dando microfonia, e lá na frente olhar como é que está chegando lá no fundo da igreja. Exatamente. E isso vai ensinar então tudo isso lá. Sim, a sonoplastia, ela envolve muita coisa. Por exemplo, quem opera uma mesa de som, ele não pode chegar atrasado na igreja para ligar a mesa. Ele tem que chegar mais cedo, passar o som, ver como é que funciona, como é que tá tudo ok, porque você deixou funcionando bem ontem, né? Mas foi alguém lá e aí? Mexeu? E aí, como é que você vai confiar? Já muda. Né? Então, a mesa de som é um local que quase todo mundo vai lá e mexe. Até os convidados, às vezes, chegam lá e dão um piteco. Quando eu fazia isso, era o certo. Porque tinha os ensaios, né? Lá diferente no Brasil, né? Tem ensaio de jovem, ensaio da senhora, ensaio dos senhores. Então, eu não estou lá para operar o som em todos esses ensaios. Então, eles mesmo que mexiam no som. A gente até ensinava, mas você acha que ele seguia o ensinamento? Então, acho que só no workshop desse mesmo para ensinar detalhado. Para aprender, Eu acho que algo importante, pastor Silva e Morivaldo, sonoplastia não é só sobre som, é sobre vidas. Sim. E eu vou dizer o porquê. Nós temos que ficar cada vez mais atento, principalmente falando aqui para quem está à frente de uma igreja. Você tem que conhecer, como Jesus. Jesus, quando ele estava no meio da pessoa humilde, ele falava como humilde. Como ele estava no meio de pessoas sábias, ele falava como um sábio. Amém. Então, quem está à frente da obra, ele tem que conhecer quem está dentro da igreja. E hoje em dia, a gente não atentamos muito a isso. Um som, um ruído, sim, um barulho, uma microfonia, um som alto, ou alguém grave. Nós estamos numa geração que o autismo alastrou. Quantas pessoas autistas não estão dentro da igreja? Quantos vão e não ficam por causa desse detalhe? Entendeu? Porque às vezes a gente não damos tanta atenção, tanta ênfase, e é isso. Às vezes quem não tem o entendimento vai dizer, olha, aquela pessoa não gostou da palavra, ou o Espírito Santo não tocou. Não. É que a pessoa ela tem aquele, né? É especial neste ponto. Então é algo muito sensível que eu creio que temos que cada vez estar atento. Me fez lembrar, porque eu toquei nisso. Pastor Silva, eu não sei se o senhor vai lembrar, mas nós tivemos 2 casos de famílias com crianças autistas na época em Alhandra. Sim. E um dos pontos que elas mais elogiavam era a qualidade do som. Dos filhos estavam no ambiente, mas não se sentiam incomodados. Então, é algo que você ganha vidas também. Acústica, né? Isso é uma preocupação com o próximo. Muito sério. Mas há um problema que eu não vejo esse problema aqui na DEF, porque a DEF, as pessoas que pregam são todos dali da igreja, já tem querendo ou não, tem um acompanhamento do presidente, sabe, né? Já sabe como as regras,
Mas eu vivia muito isso lá no Brasil, porque tinha muitos pregadores itinerantes, pregadores estrelas, né? Que chega lá e eu já passei por situações que eu falei, Jesus, o cara tá em cima do púlpito numa arrogância dessa. É que nem você falou, a pessoa tem que ter a mansidão e o espírito de Jesus na sua vida. Porque eu já vi pessoas humildes de fato, o som tá com problema, e ele até dispensar, meu querido, não precisa de microfone não, eu vou pregar aqui para muita gente, e ele lá fazendo, e depois arruma o som e volta, e ele continua no mesmo espírito. Mas eu vi pessoa, porque dá uma microfonia, o cara já não tem semelhança já de sabe o Espírito Santo, entrou um outro espírito enganador aí. Não tem a semelhança. Infelizmente, já vi muitos acontecer isso, não na DEF, graças a Deus, né? Agora vamos tocar no outro assunto aqui, que é para a gente caminhar. O que acontece? Eu quero mandar um abraço pro meu querido Diácono José, da TV CMA. Então falando aqui, aqui assim, é isso. Aqui o nosso querido Diácono José, ele não pôde comparecer aqui, mas a gente está citando o nome dele aqui, porque o Diácono José, ele lá na DEF, na sede, ele trabalhava com a montagem das câmeras. Daí eu conheci ele montando câmeras para fazer inaugurações da igreja, ou mesmo lá na sede, nos grandes eventos. Ele é o expert em montagem de câmeras e monitores. Ele é uma rapidez, um rapaz que chegava primeiro que eu, né? Eu preocupado com o som, quando eu chegava lá, ele já tinha as câmeras tudo montado e os monitores tudo montado. Eu falei, meu Deus! E agora? Ele falava assim, agora você se vira aí no áudio. Então, ele preocupava com a imagem, com os vídeos, mas ele também tinha preocupação com o áudio. De estar ouvindo, será que tá bom, se tá mal? E nós dois trabalhando juntos, nós trabalhamos muito tempo juntos assim, e eu passei alguma coisa para ele e tentei pegar alguma coisa dele e não consegui. Resumindo, pastor Hércules, o que adianta você, dentro da sua igreja, você como pastor da igreja, você ter 4, 5 câmeras, vamos colocar 2 câmeras só, para a gente diminuir um pouco. Você ter 2 câmeras boas, com monitores, aí não sei quantos capas aí que está hoje, quantos, sei lá, gigabytes, ou... como é que está a sua imagem? A sua imagem está top linha de 10, porque a imagem que nós estamos vendo aqui é uma imagem espetacular. Mas se o áudio aqui não tiver bom, mas, Morivaldo, essa imagem não vai adiantar nada. O que adianta você ter essa imagem linda, maravilhosa, se você não tiver um áudio compatível com ela? Vai. Né? Então, a nossa luta agora, que nós temos agora, está sendo assim. Porque tem iPhone, telefone, os telemóveis agora de última geração, com a imagem é uma maravilha. Mas e o áudio? Como é que está o áudio? Você tem ouvido o áudio da sua transmissão? Como é que está saindo a qualidade? As pessoas estão preocupadas com câmera e colocar a posição da câmera, mas ele está marimbando. Vou falar aqui no verbo do marimbundo. Verbo mineiro. É o verbo mineiro. Ele não está se lascando pela qualidade do áudio que está chegando. Ele não quer saber que a pessoa está ouvindo. Ele só está preocupado se a pessoa está enxergando, está vendo. Mas espera aí, e aquele que não enxerga e só ouve? Ele precisa de ouvir a palavra. Pois é. E como é que ele vai ouvir a palavra se o áudio não chega corretamente? É verdade ou não é? É bem isso. Então, nós temos que unir cada vez mais. Os dois casados juntos ali. Uma boa imagem, mas o cuidado maior ainda é o áudio. Eu acho. O cuidado maior é o áudio. Porque Por às quem vezes começou a pessoa primeiro? botou um celular lá, mas ele quer ouvir a palavra. Como é que você, antigamente, você ouvia a palavra através de quê? Do rádio? Pois é. Hoje você pode pegar um vídeo, né? E não assistir ele, mas ouvir o que é que aquele vídeo está falando. Exatamente. Né? Mas pegar e ouvir, tá ali assistindo um vídeo E tá não tiver mudo. áudio nenhum. Ou tá tudo rachando, ou tá tudo chiando. Você tá vendo uma foto, você não tá vendo nada. É verdade ou não é? Eu vi uma foto. E aí, o que o pastor pregou? Não entendi. O que o cantor ali, o que o adorador ali, ele louvou o que mesmo? Aí fica aquela pergunta no ar. Qual foi a palavra? Qual foi o louvor? E o anúncio? Eu não entendi o anúncio, não entendi nada. Só tava o ruído, só tava o barulho. Mas a imagem... a imagem está top 10 da galáxia. A imagem está espetacular. Então, não adianta eu preocupar com a imagem, mas não preocupar com o áudio. Falando sério... Falando sério aqui, do podcast. Falando sério podcast, trabalha nisso. Falando sério podcast. E eu, como vim do rádio, eu busco mais o áudio do que a própria imagem. Né? Eu poderia ter umas câmeras 4K aqui, mas não estou ainda usando aqui a 1080. Sim. São PTZs simples, que não dá para comprar tão caro, né? Mas Deus vai te abençoar, eu creio. O áudio você viu, né? A gente tem aí Shure's aí de tá qualidade. Trabalhando. Mas, Morivaldo, os últimos podcasts do Falando Sério que eu tive, não foi vendo, foi ouvindo. Porque por causa do trabalho, ligado, tava lá, né? Tem que entrar no canal, só que... Fazendo alguma coisa, você tá ouvindo. Só ouvindo. E o que te faz memorizar é quando você ouve
uma voz diferente, por exemplo, a voz dele é uma voz diferente, uma voz pesada, uma voz grave, é uma voz de arroto. Você que está aí, você que está assistindo tem essa voz de arroto, uma voz linda, né? Ei, boa noite. Boa noite. Então, isso chama atenção. É verdade ou não é? Sim, sim. A gente antigamente ouvia o rádio, o rádio estava longe, você nem sabia onde estava o rádio, estava ouvindo a voz do Zé Bétio, né? Mas acabou esse padrão de voz grossa, né? Hoje Acabou. Tem Hoje a voz do Mariquinha. Tem um monte de voz fina hoje, a internet quebrou isso. Quebrou tudo. A voz nos quebrou. A internet, ela nos derrubou, né? Hoje a voz Os grossa não tem garganta essa importância toda, não. Tem não, hoje não tem não. Tem não. Mas eu continuo ainda preservando ainda as raízes. Então, pastor, atenção aí, ó, você, dirigente de igreja, você que é pastor, você que é obreiro, que se preocupa também com o som aí na igreja, dá o toque também ao teu líder aí, chama ele para conversar. Você que é jovem, que tem vontade também de ajudar a mistura, né? Fala? Mixar. A mesa de mistura? Sim, mas aqui em Portugal, aqui fala mesa de mistura. Mesa de mistura. Então, pronto, se você quiser misturar na mesa aí, ajudar na qualidade do som da tua igreja, é a oportunidade. Dia 13 agora, às 19h30. ADEF Vila Franca de Xira. Esse convite especial para todas as ADEFs, tá bom? Pastores, incentiva. Principalmente o bom não é incentivando, indo e levando alguém. Mas se você não pode ir, incentiva alguém para ir, algum jovem, algum obreiro aí que está disponível. Para quem já está lá na mesa de som também, incentiva ele ir. Ou vai junto, porque vai ser muito bom, né, pastor? Vai ser uma bênção. E até para quem não é também da ADEF, também pode participar. Também, é bem-vindo. Bom. Pode participar conosco. E aí tem aquela pergunta daquelas pessoas que falam assim, mas eu não sei nada. Eu não entendo nada. E eu tenho uma palavra para você. Está lá em Mateus 7, está escrito assim, ó. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, e quem busca acha. E ao que bate, abri-se-lhe-á. Então, se você... Só falta uma coisa. É você querer. Se você quiser, o Espírito Santo vai te dar. Ele vai te ensinar. E você vai aprender. Basta você querer. É uma decisão... Tem custo, pastor? Tem custo para esse workshop? O custo é a sua oração. Que é zero. É graça. Bênção de Deus. Então tá aí, ó. 0800 para você participar e aprender. Não sei nada. Pronto, lá você vai sair sabendo alguma coisa. Vai aprender alguma coisa. Com certeza vai sair, porque o pastor vai ensinar lá de botão a botão, do grave, de agudo, de médio grave, de saída, de entrada, de retorno, de tudo. Então, de reverb. Isso. Então, é interessante, muito bom para você poder aí aprender e ajudar também no ministério. Eu não quero mais tomar o tempo de vocês vão voltar aí para a Ruda dos Vinhos. Vocês vamos lá, né? Vamos lá. Então, mas foi muito bom esse papo. Espero um outro momento marcar aqui com o pastor para ele tocar um violão mais. Sim. A gente fazer aqui umas 3 horas de louvor. Vai ser bênção. Porque se ele for tocar tudo, né, o pastor? Ele tem 100 louvores aí de autoria, registrados, então, misericórdia, vai ser um mês mais de 10 horas de podcast. 10 horas não, um mês de podcast aqui. Mas foi uma bênção. Eu gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, por este momento aqui, porque tudo é permissão de Deus. Amém. E se Deus aqui ele tem nos levantado, tem nos sustentado e tem levantado pessoas igual o presbítero Morivaldo para ceder este lugar, e eu creio que esse lugar aqui é um lugar abençoado. Vai prosperar aqui em tudo, tanto espiritual. Então, eu creio que pessoas vão ligar e vão vir aqui neste lugar, porque esse aqui é o lugar da bênção. Amém. Da mesma forma que você tem recebido aqui profetas, né? Deus, ele não esquece de nada que a gente faz. Eu sou testemunha viva disso, e o pastor Hércules também que tudo que nós fazemos para a obra do Senhor, o nosso pastor presidente nos ensinou. Ser grato a Deus. E quando você é grato a Deus, Deus jamais esquece. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Com certeza, Deus vai fazer algo estrondoso na sua vida, na sua família. E isso aqui é só uma fagulhazinha, porque o que está por vir vai ser muito grande. Para a glória de Deus. Para honra e glória dele. Sempre. É que você estava falando do seu testemunho antigamente, você falava em eventos e tudo. Eu era contratado de uma grande produtora lá na Bahia, apresentei também os grandes artistas do Brasil inteiro em eventos em Salvador e Camaçari. Mas eu larguei tudo e pedi a Deus como eu vou usar o meu talento agora. E Deus usou o pastor Valdomiro para me convidar
Olha fazer aí. parte do programa. Primeiro programa gospel que eu fiz, programa evangélico, programa Vida com Deus. Vida com Deus. Eu fazia lá juntamente com o pastor Valdomiro. Quando ele não podia estar presente, quem ia fazer era o pastor Alex Santana, deputado federal. Meu Deus. Ele ia lá e fazíamos junto. Então foi um bom tempo. Depois veio a Vox, e aí mudamos lá também para a Vox. Fiquei quase 2 anos lá. E aí depois montamos em 2017 a minha produtora lá na Bahia. Comecei o Falando Sério Podcast e pronto. Estou sempre trazendo pessoas para glorificar o nome do Senhor. Temos essa estrutura aqui, né, que é para o meu podcast. É uma benção. Mas a gente arrenda aqui para pessoas que queiram produzir. Olha aí. Eu sempre digo, se é para a glória de Deus, se é para um ministério, se é voltado à palavra, a gente tem um desconto, só paga metade do que for fazer aqui. Então... Mas era para ser o contrário, não? Que eu posso fazer. Era para a pessoa abençoar, não? Hã? Era para a pessoa abençoar. Mas mas às vezes as pessoas não querem fazer. Entende, né? Mas a pessoa não quer fazer, não, porque eu não tenho recurso. Pronto, meu irmão, vou dividir o recurso com você, você vai pagar só a metade. Olha que maravilha. Então a gente tem essa disposição de fazer isso aqui. Então, eu gostei tanto daqui que a gente vai combinar depois para fazer aqui um videoclipe de uma música. Amém. Mas você vai ser abençoado. Com certeza. Amém. Já sou. Mas vai abençoar mesmo mais. que eu não receba alguma coisa que vem da parte de Deus, mas já recebi antes. Já recebeu antes. Isso é uma pessoa que está falando, é uma pessoa que tem um coração grato a Deus. Deus é maravilhoso. E Deus é bom, né? E falar de Deus não tem coisa melhor. Não tem. Se a gente for aqui, a gente passa a noite, né, pastor, falando de Deus, né? É um privilégio. Deus é estrondoso. Para mim sempre foi um privilégio. Falar de Deus. Faço e as coisas para Deus. Falar de Deus é algo maravilhoso. Então, eu e o pastor Hércules, em nome do pastor presidente Abraham Robson Ferreira e em nome do Ministério ADEF Fogo para a Europa, queremos agradecer a Deus e o presbítero Morivaldo e a sua família por esta rica oportunidade aqui, neste momento. E que Deus continue abençoando. Amém. Gratidão por vocês virem aqui e mais uma vez eu ressalto aqui, faço o convite aos pastores e a você, obreiro do Senhor, para estar dia 13 lá então, né, nesse workshop, aprendendo aí com esse homem de Deus que se disponibilizou aí de forma voluntária. Fazer a obra, né? Fazendo a obra também, além de levita, compositor e tudo, ele se posicionou, né, a dar também esse tempo, né, que você não ajuda apenas em regular o som, mas instala, né, a maioria das congregações instala o som por completo. Chega lá sem nada e leva equipamentos, os cabos e tudo, que eu acho legal o que a DEF faz aqui, né? Porque às vezes, lá, quando a gente começou a igreja lá, a gente tinha que se virar, pedir um valor a comprar uma coisa, comprar pagar, né? Bolso. Tinha que pagar. Hoje não, já abre a igreja, o pastor Hércules, que tomou posse aí, já tem 2 anos lá? Um ano, né? Fizemos 1 ano. Pegou a igreja completa, com som, com tudo já arrumadinho, bonitinho, então isso é muito bom. Mas o que a gente vai fazer é o que a Bíblia nos ensina, e disse Jesus: ide e fazei discípulos. Então conhecimento. A nossa intenção não é a gente aparecer, é que a gente venha diminuir, mas que a gente venha levantar, fazer discípulos e não enterrar os talentos que Deus nos deu. Igual o presbítero Morivaldo está fazendo aqui, a gente também vai fazer lá na frente. Amém. E vamos levantar discípulos. A intenção nossa é que pessoas venham ter esse conhecimento para que o reino de Deus ainda venha a crescer mais ainda, frutificar mais ainda. Maravilha, é isso aí. Compartilhando o conhecimento e a obra do Senhor crescendo. Pastor Hércules, gratidão, muito obrigado. Gratidão. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Como o pastor Silvio Nunes falou, eu creio que Deus ele já moveu, né? Já moveu no mundo espiritual para grandes coisas, Morivaldo. Não somente para sua vida espiritual, sua vida ministerial, mas também todos os projetos. Porque quando nasce algo dentro de nós, é porque já nasceu lá em cima. É que Deus já determinou. Então, eu sei que Deus ele vai cada vez mais continuar abençoando vocês. Fica aqui a gratidão também à doutora Aline, né? Doutora Aline, ela faz parte da Ruda dos Vinhos, pastor Silvio. Hoje ela ia deixar um documento aqui para você levar para alguém lá da Ruda dos Vinhos. Ela falou, não, depois a gente vai levar lá. Doutora Aline... Teve o aniversário da igreja e ficamos devendo, que acabou não podendo ir, mas em breve vamos dar uns glórias lá. Doutora Aline já casou 2 casais lá, para a honra e glória do Senhor Jesus. E a bênção, né, que vem através de vocês, que vocês também é um canal de bênção. Por isso, quero deixar aqui para os próximos convidados, né, do Falando Sério Podcast, que vocês vão estar sentando aqui, vai ser algo além do imaginário.
Porque quando nós nos assentamos no lugar de bênção, onde a bênção do Senhor está, mesmo nós não queremos, as bênçãos ela vai acabar nos alcançando. Verdade. Então eu estou dizendo isso não só você, que eu sei que aqui vem, né, evangélicos, não evangélicos, vem, pronto, é um público diverso. Mas eu sei que Deus, do mesmo jeito que Ele me alcançou, Ele também vai te alcançar do jeito que você é. É verdade. E o Espírito Santo é que vai trabalhar e vai mover. Então eu sei que grandes bênçãos, Morivaldo, através da sua vida, vai transformar outras vidas. Amém. Porque esse podcast aqui não é somente para agariar seguidores ou números, mas é para mudar vidas. A gente tem visto aí as histórias de vida e temos aprendido com cada processo, cada pessoa, as histórias, as lutas. Então é muito importante estarmos compartilhando esse conhecimento. Por isso, minha gratidão. Eu lembro, há uns anos atrás, o Morivaldo entrou em contato comigo e falou assim: meu amado, vê aí se consegue agendar com o presidente para ele vir aqui no podcast. Nesse dia, Morivaldo, eu coloquei uma palavra profética no meu coração. Eu falei, um dia eu vou sentar lá. Olha aí. Morivaldo não sabia. Nem eu sabia. Então, isso que eu estou falando assim, acredita nos seus sonhos, acredita naquilo que Deus colocou na sua vida, porque não adianta lutarmos com as nossas forças. Se eu fosse contar aqui, é melhor parar. É grande o que Deus tem para as nossas vidas. Amém. Por isso, minha gratidão. Morivaldo, doutora Aline. Amém. Espero vocês lá também. Você é benção. A Nef Arruda dos Vinhos, tá bom? Pronto. Em breve vamos estar lá junto lá. E lá os cultos, fala o pessoal, faz esse convite ao pessoal também, que mora na região também, para conhecer a DEF Arruda dos Vinhos. Olha, então, a DEF Arruda dos Vinhos, nós estamos ali na Reta da Fresca, número 7, Cave. Então, te convido, toda terça-feira, nós temos o culto de ensino da palavra às 19 horas. Nas quintas-feiras, nós temos também às 19 horas o nosso grande culto de intercessão. Deus tem feito ali maravilhas, Morivaldo. Milagres, proezas que o que o homem diz que não pode, o médico, a justiça, Deus tem revogado ali grandes causas, por isso eu te convido. Também sábado nós temos a EBT, Escola Bíblica para Todos, às 18 horas. E aos domingos nós temos nosso grande culto de celebração às 18 horas. Por isso, você de Arruda dos Vinhos, cidades e circunvizinhas, venha conhecer um pouquinho. Não só do Ministério ADEF. Talvez você diga assim, mas eu não gosto do ministério, eu não gosto dos usos e costumes, eu não gosto da doutrina, mas procure uma igreja. Amém. Procure a palavra de Deus, porque somente Ele pode nos guardar e nos guiar nesses tempos difíceis. É bem isso, né, meu pastor? É isso mesmo. Isso aí, bênção do céu e gratidão por vocês mais uma vez. Desejo sucesso aí, que realmente os pastores e também os obreiros se interessem, estejam juntos aí nesse workshop. E tudo de bom para vocês, no chamado, no ministério, no louvor, ou na mixagem de som, ou naquilo que Deus mandar, né, que vocês possam estar disponíveis e fazer o melhor para o Senhor. E falando sério, juntos somos mais fortes. Amém. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Gente, beijo no coração, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, teu ministério, e até o próximo encontro, Falando Sério Podcast. Vai lá do início, tá? Para você poder conhecer um pouquinho da história do pastor Silvio Nunes e também do pastor Hércules, que compartilhou aqui conosco nesse dia maravilhoso. Lá no YouTube Cantor Silvio Nunes, entra lá. Olha aí, pronto, é isso. Qual o seu Instagram, pastor? Fala também. Meu Instagram, eu não uso muito Instagram. Mas eu uso o canal que tem muita música lá. O canal é o YouTube. É você escrever lá, Cantor Silvio Nunes. Silvio Nunes. E lá o que? A DEF Arruda dos Vinhos? A DEF Arruda dos Vinhos. A DEF Arruda dos Vinhos, segue lá, pastor Hércules e também o pastor Silvio Nunes, que congrega junto com ele lá. É bênção de Deus. Então, um abraço para vocês, tudo de bom e até o próximo encontro. Tchau, tchau.